Boa noite a todos do canal Cincadas. Esse vídeo vai ser um relato de quem passou, às vezes passa e superou a dissociação ou despersonalização, que é um assunto que eu vejo que é muito mal falado, só que quando eu questiono algumas pessoas, ou várias vezes eu escuto relatos de pessoas que passam por isso também, eu vou estar dando meu relato aqui e também dicas de como eu fiz para poder melhorar isso. Bom, vou começar explicando o que é dissociação, depois eu vou dizer quando desencadeou isso em mim, o momento que desencadeou. Tem alguns fatores do porquê isso pode ter acontecido em mim, mas eu sei exatamente o dia que desencadeou. A dissociação, combinada com a despersonalização, você não consegue nem chamar de uma doença neurológica. Você pode chamar de estados que vêm devido à ansiedade. Basicamente, isso ocorre quando o seu cérebro está identificando frequentemente um perigo iminente. Então, o seu cérebro é um meio de autodefesa, de te distanciar da realidade e fazer com que tudo pareça um sonho, com que tudo tenha uma névoa, com que tudo não faça sentido, como se fosse tudo irreal, sabe? Como se fosse um sonho mesmo, uma sensação de estar sonhando. Já a despersonalização é quando você não se sente no seu próprio corpo. A galera também pode chamar de disforia isso, mas é diferente, na verdade, né? Você não é aquele lance. A disforia é quando você se olha no espelho e você, tipo, tá se sentindo horrível com o seu corpo e o cara... Não, a despersonalização é quando você não se identifica, você não se vê. É parecido com a disforia, né? Só que a diferença da despersonalização é que você parece que tá se vendo por fora. É como se fosse um robô operando o seu corpo, sabe? Então, as pessoas que vão te ver externamente, você vai estar normal. Você até pode relatar para as pessoas, você pode achar que você tá ficando louco, você fala para algum amigo próximo ou para alguém da sua família, eu tô ficando louco, tô sentindo tal coisa, e a pessoa vai te ver extremamente normal, né? Você não vai estar tendo uma crise, você não vai estar desesperado, você vai estar só, tipo, com uma sensação de estranheza. É a melhor palavra que eu posso usar para definir isso, tá? Então tá aí explicado o que é a dissociação / despersonalização. Eu lembro exatamente quando eu desenvolvi isso. Foi em 2021, eu tinha 16 anos, atualmente tenho 20 anos. Foi engraçado, né? Foi a época que eu comecei a fumar mais maconha, né? No momento, eu sou um mano que eu fumo maconha só pra criar. Eu acabei de passar por um grande período de detox de erva, que foi ótimo. Constantemente eu tô fazendo esses períodos de detox de maconha, porque ficar fumando todo dia de fato não faz bem, tudo em excesso não faz bem, certo? Né? Qualquer coisa. Então, naquela época, com 16 anos, eu tava trabalhando na farmácia, Drogaria São Paulo. E era um período onde eu tava muito estressado, porque eu tava acordando pra ir... Assim, a rotina do brasileiro comum, tá ligado? Só que eu nunca tinha passado por isso, tá ligado? Eu tava acordando 6 horas da manhã pra ir pra escola, pra chegar lá às 7h30, pra sair da escola às 1h15, pra ir almoçar. Meu tempo de almoço ali era até no máximo 2 horas, 2h10, pra pegar o busão pra ir pro trabalho, o metrô, tá ligado? E sair do trabalho 9 horas pra chegar em casa 10 e pouca da noite, tá ligado? Ou seja, sair de casa 6 horas da manhã e chegava 10 e pouca da noite. Eu tava recebendo meu salário e tava com mais grana, tá ligado? Menorzão de 16 anos que comprava maconha, hambúrguer, umas roupas. Eu gostava muito de perfume também, então eu colecionava perfumes, tá ligado? Mas a grande parte do dinheiro foi com maconha mesmo. E era prensado, só prensado, tá ligado? Prensado. Às vezes tinha uma colomba ali rolando, tá ligado? Um haxixe, uma parada assim, mas muito prensado, tá ligado? Que o prensado você não sabe o que tem ali, tá ligado? Óbvio que eu já peguei bons prensados. Eu não sou um mano que vai ver alguém fumando prensado e vai falar, tá ligado? Tipo, tirar uma com a cara do maluco. Tem vários malucos que fumaram prensado a vida inteira e começou a fumar flor e fica tirando uma com a cara de quem tá fumando prensado, tá ligado? Tipo, é isso mesmo. Se o mano tira umas brisas da hora, eu já tirei ótimas brisas com prensado, tá ligado? Já fiz ótimas músicas, né? Porque a maconha ela hiperfoca você. Então quando eu tô gravando a música, o FL Studio, que é a DAW que eu uso, o microfone, o beat, vira meu mundo. Eu esqueço de tudo que tá ao meu redor. E é isso aí. Mas, tá. Eu tava fumando maconha com mais frequência, muito ansioso. E o lance foi, eu tava indo cortar o cabelo, mano, normal. Sóbrio. Aí eu sentei na cadeira, suave. O cara começou a cortar meu cabelo, mano. Daqui a pouco comecei a sentir uma distância enorme do espelho, tá ligado? E tava, tipo, a menos de 1 metro de mim o espelho, tá ligado? Não, acho que tava 1 metro, sei lá. E aí, tava cortando o cabelo, fui sentindo esse bagulho esquisito pra caralho. E aí, meu coração acelerou, tá ligado? Porque eu, tipo, não entendia direito. Eu tava, que porra é essa, cara? Eu tô ficando maluco aqui nessa porra.
E aí eu sempre tive noção de maneira de conter a ansiedade, um exercício de conter a ansiedade com respiração, né? Respiração que é mais pausada e lenta, que você inspira pelo nariz e expira pela boca, clássico de ansiedade, né? Sempre fui menor ansioso, inquieto pra caralho, mas ali começou. Eu nunca tive uma crise de ansiedade de fato, né? Eu nunca tive uma crise de pânico, de ansiedade, de sair tremendo, batendo no coração. Nunca tive isso, tá ligado? De ficar malzão assim, mas é mais uma coisa muito interna, tá ligado? Como eu já disse, que a ansiedade pra mim reflete no meu sistema gastrointestinal, porque o sistema gastrointestinal é o segundo cérebro do corpo humano. Eu tenho emetofobia também, que é o medo de vomitar, excessiva, fobia de vomitar, o medo, tá ligado? Então, quando eu tô ansioso e reflete pro segundo cérebro do corpo humano, que é o estômago, intestino grosso, intestino delgado, é uma loucura pra mim, tá ligado? Porque eu tenho a fobia, tá ligado? E eu me sinto enjoado, e aí quando eu tô enjoado eu fico mais ansioso. Assim que foi desencadeado, cortando o cabelo. E aí deu pra cortar o cabelo suave, o barbeiro nem notou que eu tava esquisito, tá? Eu fui voltando pra casa, ainda com estranheza, eu fumei um, lembro de ter fumado um ainda, e ter ficado suave, tá ligado? Dormi, acordei no dia seguinte de novo, esquisitão. Fui pra escola esquisito, falei com meus parceiros, falei, ó, mano, tô sentindo esse bagulho aí. Os caras falaram, tá normal, velho, você tá normal. Tipo, eu não sabia explicar, eu não sabia nem o nome, eu fui descobrir o nome, tipo, um ano depois. Beleza. Se passaram, tipo, semanas, tá ligado? E aí eu comecei a conversar com meu pai sobre isso. E mesma reação, do tipo, cara, você tá normal, você não tá ansioso, você tá falando normal, você não tá esquisito, tá ligado? Tipo, suave. Falei com a minha mãe, ela era viva ainda na época, minha mãe sempre foi muito ligada com saúde mental. E eu tava assim, fazer terapia. Fiz terapia grande parte da minha infância, tá ligado? Porque eu era um menor muito ansioso, muito inquieto, muito agressivo também. É. Antes eu era um menor, tipo, literalmente uma pessoa antissocial. Eu não entendia, não sabia lidar com a sociedade. E antissocial não é. A galera confunde muito o transtorno antissocial com um mano que é fechado, um mano que não sabe se comunicar, medo, tá ligado? Das pessoas. Não, tipo, eu só era um menorzão que não sabia. Fazia muita merda de criança, assim, na escola, tá ligado? E aí eu larguei a terapia porque eu tinha ficado mais suave, comecei a crescer, né? Tava com 16 anos, pá. E aí voltei pra terapia, de tanto reclamar pra minha mãe, ô mãe, tô ficando louco, tô ficando esquizofrênico, pá, não sei, tô ficando maluco. Aí ficava o dia inteiro pesquisando sintomas de esquizofrenia, vendo relatos de esquizofrênico, de como eu desencadeou. E meu maior medo, eu sempre fui, mano, muito hipocondríaco também, tá ligado? Meu maior medo era desencadear a esquizofrenia. Eu fui pro psiquiatra e pro psicólogo, que era um mano que era os dois, tá ligado? Falei minha situação pra ele. Até ele não sabia o nome da parada, mas ele sabia do que eu tava falando, tá ligado? Ele falou, tá, isso daí é um sintoma, é uma coisa clássica de ansiedade e estresse, né? E, tipo, ele me receitou o mesmo remédio que eu tomava nas antigas, que era um remédio pra ansiedade e mudança de humor. Eram dois remédios, que era a sertralina e a risperidona. Tava tomando, não deu certo, tá ligado? Não mudou nada, mudou nada. O que mudou foi só a bosta, né? Porque a sertralina tira só libido. Então, tipo, qualquer experiência que eu ia ter com alguma gatinha era esquisitona. Tipo assim, é íntimo isso, mas eu posso falar com palavras suaves. Você consegue ficar excitado, né? Você consegue praticar a ação ali, mas você não consegue chegar ao ápice, ao orgasmo. Você não consegue tomando sertralina, tá ligado? Então era horrível, tá ligado? Aí parei de tomar essas porra aí, tá ligado? E continuei achando que eu era maluco, tá ligado? Achando que tava... E tinha dia que era mais suave, tinha horários que aparecia, horários que tava normal, tá ligado? E assim, o que começou a me ajudar mesmo foi aceitar o fato de que eu tava passando por isso, não ficar desesperado, tá ligado? Os dias foram se passando, os meses foram se passando, eu comecei a me acostumar com a sensação de dissociação e despersonalização. Ou seja, é uma coisa que eu não sei se hoje em dia tá curada ou se eu me acostumei com isso, tá ligado? Mas eu, tipo assim, em vários momentos eu me sinto completamente conectado ao ambiente que eu tô. O que me fez gravar esse vídeo foi um momento de dissociação que eu tive em Curitiba, depois do meu último show, que não tinha há muito tempo, tá ligado? Aí eu lembrei e falei, puta, da hora, eu devia gravar um vídeo falando sobre isso daí, porque não tem muito vídeo disso, tá ligado? Agora eu vou contar qual que foi a minha, depois de muito tempo, essa minha situação de dissociação recente. Eu voltei pra São Paulo ontem, eu cheguei em São Paulo ontem, na verdade, agora meia-noite 3, foi antes de ontem. Eu cheguei em São Paulo dia 14, eu fiquei em Curitiba por 9 dias, pra fazer show lá.
E o que aconteceu foi, no meu último show, que foi no dia 13, depois de cantar, mano, eu tava no meu período detox, tá ligado? Sem fumar nada, tá ligado? Quer dizer, tava fumando cigarro, mas sem fumar maconha nenhuma, tá ligado? Sem fumar nada, dias. O que aconteceu foi, depois de fazer meu show, eu fui pro camarim e as pessoas estavam fumando maconha, bebendo, tá ligado? E eu tô numa fase, mano, é, em relação à minha espiritualidade, que eu tô com o meu corpo muito aberto a receber energias externas, tá ligado? Eu sei que às vezes a galera pode levar pra um papo de jovem místico, os caralho, mas literalmente é um fato, tá ligado? Até cientista que é ateu acredita nessa porra, tá ligado? Acredita não, sabe que é um fato que energias são, assim, a gente capta as coisas, tá ligado? Vibrações negativas ou positivas, tá ligado? E eu captei alguma coisa ali que às vezes não é nem negativo, mas é só uma coisa que não sincronizou comigo. E eu acho que sim tem a ver com a espiritualidade, tá ligado? Eu comecei a me sentir bêbado, tá ligado? E aí me deu uma paranoia de que tinham batizado meu copo. E aí nessa paranoia, comecei a ficar dissociado. Aquela vertigem, aquela sensação estranha. Comecei a ficar estranhão. Aí cheguei na minha namorada e falei, amor, vamos embora. Ela falou, por que tá acontecendo? Eu falei, eu tô estranhão. Ela falou, você tá normal? Eu falei, não, tô esquisitão. Tô dissociado pra caralho, tá ligado? E aí, mano, tipo, fiquei convencido que eu ia embora, assim, por uns 15 minutos. Daí depois eu falei, ah, mano, vou ver até onde vai essa porra aí, tá ligado? Tipo, tô suave. Aí acabei ficando até o final do rolê, foi tudo bem, tá ligado? Mas aí depois passou. Depois de um ano, sem saber o nome do que eu tava passando, eu descobri. Eu descobri o nome, Dissociação e Despersonalização, pela internet, assim, em algum fórum em inglês, tá ligado? De mano conversando em inglês. Provavelmente era o Reddit. Em algum momento, em algum tópico de saúde mental, apareceu essa palavra dissociação e despersonalização. Eu pesquisei em português e consegui encontrar um vídeo de um cara falando sobre isso. Eu não lembro o canal do cara. Era um vídeo antigo até, tá ligado? Era um vídeo só que eu tinha achado em português. E ele contando o relato dele. E aquele vídeo me apaziguou bastante, porque ele falou, ó, eu também passei por isso, eu sei que você acha que você tá ficando louco, mas não, tá tudo bem. E aí ele explicou o que que era, do mesmo jeito que eu expliquei no começo do vídeo. Ali ele começou a passar algumas dicas, coisas que eu segui que resolveram pra mim, que é basicamente você sair da sua zona de conforto, né? Procurar acrescentar mais coisas na sua rotina e eliminar o que tá te estressando. O que eu fiz? Eu fui demitido do meu emprego. Isso daí não foi nem opção minha. Fiquei mais suave, com mais tempo livre. Bem nesse meio tempo, tá ligado? Onde eu vi esse vídeo, eu tipo, fui demitido do trabalho de jovem aprendiz lá na Drogaria São Paulo. E 16 anos já tava fazendo som já, tá ligado? Comecei a fazer mais som ainda. Isso daí era uma coisa que tava me fazendo bem. Comecei a conhecer meus amigos que eu tenho até hoje. Amigos que eu conheci pela internet, da música, que hoje em dia são irmãos pra mim, tá ligado? Não é só música, é realmente uma irmandade ali, tá ligado? São pessoas que eu posso contar e que elas podem contar comigo. Comecei a sair mais, tá ligado? Comecei a me exercitar também, tá ligado? Eu sei que é um papo chato do caralho, tipo, vai se exercitar, vai pra academia, mas... eu entrei na academia, fiquei na academia por um tempo, mas eu não gosto do ambiente da academia. Então, hoje em dia, eu ainda pratico sim exercício físico, eu faço calistenia e Krav Maga e natação. Só que o ambiente da academia eu não gosto, tá ligado? Eu acho zoado. A calistenia é da hora porque é, tipo, exercício com o próprio corpo, tá ligado? Mas a academia nessa época me ajudou. Eu tava ficando menos ansioso, né? Descarregando minha ansiedade de alguma coisa, fazendo mais música. E comecei a melhorar, tá ligado? Comecei a ter uma melhora muito boa. E aí, isso foi até uns 18 anos, assim, tipo, de essa sensação de estranheza me fazer mal. Depois, eu simplesmente esqueci disso, melhorou. É um quadro que todo mundo já passou na vida, ou vai passar. É um quadro que não tem tempo de duração. Você pode ficar nisso por 30 minutos, um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Ou seja, você... assim, eu não sei se eu me acostumei com isso, ou se realmente me curou. E é esse daí que é o meu relato com a dissociação. Eu espero que esse vídeo, principalmente para as pessoas que estão sofrendo agora, eu espero que esse vídeo ajude você, sabe? Minha dica é:
busque maneiras de poder controlar seu estresse melhor e estabeleça uma rotina com que faça você sair da sua zona de conforto. Isso é um grande passo. E vai vivendo, mano, tá ligado? Não se desespera, porque uma hora vai melhorar. De fato vai melhorar. É só você não ficar... Por exemplo, uma coisa que foge muito isso é o consumo de maconha, tá ligado? Ou outras drogas que ainda é muito pior, né? Maconha, quer dizer, perdão, maconha não é uma droga, é uma medicina sagrada. Então, tipo, para de usar qualquer tipo de coisa que te tire da realidade. Sei lá, se você toma um remédio, por exemplo, isso daí você pode continuar tomando se for prescrito pelo psiquiatra, tá ligado? Essa porra de ficar tomando remédio aí pra chapar é coisa de otário. Nós já viu muito mano morrendo por causa disso. Se for cocaína, para também, porque isso é coisa de trouxa, né? Muito mano já morreu por causa disso. Para com essa porra, pelo amor de Deus, tá ligado? Bagulho feiaço, nojento. Maconha, dá um break, tá ligado? Pede pra já, tá ligado? Querido já, com licença, vou estar parando de carburar a medicina sagrada no momento, tá ligado? Tenta buscar espiritualidade se você estiver disposto a isso. É bom. Não tô falando pra você ir pra igreja, né? Mas sim a entender mesmo a complexidade do todo, né? E realmente o que me fez melhorar da dissociação foi quando eu entendi que todo mundo é uma versão de você mesmo. Porque a gente tá unido pelo todo, por Deus, né? Pra acabar esse vídeo, eu vou dar um exemplo. Pensa num copo de vidro. Deus, ele cai e tem vários fragmentos, né? Óbvio que é muito maior, tá ligado? A nossa realidade. Mas tudo é Deus, tá ligado? Isso é o princípio da Cabala, né? É uma filosofia que eu sigo, não é uma religião, né? Então, quando eu entendi que tudo faz parte de um todo e que a gente é a mesma coisa, você tá olhando pra você, olhando pra mim, você olhando pra você, tá ligado? Todo mundo é a mesma coisa. A gente tá interligado. Mesmo sendo seres diferentes, distintos, todo mundo tá interligado. É a mesma coisa, tá? Então, quando eu entendi isso, foi quando a minha dissociação realmente foi uma coisa que foi afastada, né? Mas teve esse episódio recente, não foi tão sinistro assim, tá ligado? Que nem os das antigas, mas esse foi o vídeo aí. Acabou o vídeo.